acalmando a tempestade. Até este ponto em Mateus 8, Jesus tinha curado muitas pessoas e falado sobre o custo de segui-lo. No verso 23, vemos que ele entrou em um barco com seus discípulos e começou a atravessar o lago. De repente, uma tempestade começou a cair e formar ondas tão grandes que cobriam a embarcação. Tempestades repentinas como essa eram comuns no Mar da Galileia, então é uma surpresa que os discípulos tenham ficado assustados, ainda mais quando eram pescadores experientes. No entanto, enquanto todos estavam em pânico, Jesus não estava. No meio da turbulência que estava ao redor deles, estava dormindo. Então, os discípulos o acordaram implorando que fossem salvos, porque temiam que fossem morrer. E o modo que Jesus respondeu nos leva a acreditar que estava surpreso que agissem assim. Em Mateus 8:26 diz, "Por que é que vocês são assim tão medrosos?" Respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm." Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram completamente maravilhados. Eles não podiam acreditar no que tinham testemunhado. O homem que eles juraram seguir tinha acabado de repreender o vento e as ondas de uma vez só. Lição de hoje: Jesus é conosco. Nós somos atingidos por nossas próprias tempestades todos os dias. Algumas são maiores, como pandemias e guerras, e outras são mais pessoais e afetam nossas carreiras, saúde e relacionamentos. É natural para nós querer que as tempestades não nos alcancem. Mas, às vezes, isso não acontece. Às vezes, temos que confiar que Deus nos acalma no meio da tempestade que está aumentando por todos os lados. É fácil falar, mas é difícil agir. Nós realmente não precisamos ter medo, porque Jesus sempre está conosco. Dizem que, quando temos medo, na verdade estamos andando em fé, mas na direção errada. E é preciso esforço para efetivamente colocar a nossa fé na direção certa. A boa notícia é que precisamos de apenas uma pequena quantidade de fé para acionar o grande poder de Deus. Nós enfrentamos diferentes situações em nossa vida que nos fazem sentir medo. Mas, mesmo quando não sentimos sua presença, Ele está conosco. Mesmo quando não vemos sua mão, Ele está nos guiando. Mesmo quando não entendemos, Ele ainda tem um plano. Vamos descansar na verdade que Jesus sempre está conosco. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: "Socorro, Senhor! Nós vamos morrer!" "Por que é que vocês são assim tão medrosos?" respondeu Jesus. "Como é pequena a fé que vocês têm!" Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Jesus cura 2 homens dominados por demônios.